Olá, tudo bem? Começando mais uma série de estudo. Anteriormente estudamos sobre a Bíblia, né? E hoje vamos falar sobre Deus. Espero que você goste, você compartilhe, dá o seu like e vamos levar esses vídeos a mais pessoas, levar esse evangelho para as pessoas, tá bom? Oremos. Pai querido e eterno Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos auxiliar para que entendemos a tua palavra e colocamos em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, primeira pergunta: como podemos compreender os atributos de Deus? Romanos 1, versículo 19 e 20. Olha, pega a tua Bíblia, dá pausa no vídeo e acha esses livros aí. Aí depois achou? Coloca play novamente, vamos ler junto. Olha lá, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Gênesis 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então nós podemos perceber que os atributos a Deus podem ser compreendidos através da criação da natureza. E nisso revela então o seu poder, o amor e cuidado da humanidade. Olha que bonito. Então, nós podemos ver que Deus existe através da natureza. Olha só os planetas que giram em torno delas mesmas, giram em torno do Sol, vai girando e todos os planetas estão em movimento. Agora eu pergunto, se não tiver um ser que faz tudo isso, não tem como. Eles não se batem, não se colidem. Tudo está no seu lugar certinho. Já pensou se o planeta Terra estivesse mais perto do Sol? A quentura que seria? Já pensou se o planeta Terra estivesse mais longe do Sol? O frio que seria? Olha o corpo humano, a complexidade que é o corpo humano. Desde a gestação, nós podemos ver a complexidade. Tudo está em seu devido lugar. Cada órgão, seu papel. É incrível o corpo humano, é impossível não dizer que tem um Criador atrás de tudo isso. E outra coisa, sabe por que o inimigo das nossas almas quer que nós não acreditamos que existe um Criador? Simplesmente porque se nós não acreditamos que não existe um Criador e que viemos do nada, do Big Bang, né, do macaco, que não veio do nada, então nós não valemos nada. Agora, se você foi criado por Deus, olha só que diferença. Um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, você vai ser então filho e filha de Deus. Olha que coisa linda. Eu não estou dizendo que você vai ser Deus, mas você vai ser filho e filha de Deus, obra-prima de Deus. O seu valor é tremendo. Por quê? Porque Deus te amou e te criou. E segundo, e Deus te amou e te reconciliou contigo. Comprou você novamente através lá do Calvário, derramando o seu sangue por cada um de nós. Olha o seu valor, como você é valioso, você é valiosa. Então tire da sua cabeça que você não vale nada, que você não presta. O mundo pode dizer isso para você, mas Deus fala: eu te amo, meu filho, e você é valioso, você é valiosa. Vamos continuar. Quanto tempo Deus existe? Qual é a idade de Deus? Salmos 90, versículo 2 diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é eterno, ele não teve princípio e também não vai ter fim. Ele é eterno. Quanto Deus existe? Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então é um só Deus. Só existe um Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nós podemos criar deuses na nossa vida.
tudo que nós colocamos em primeiro lugar, que não seja Deus, aquilo que nós estamos colocando em primeiro lugar, se torna Deus para nós. Exemplo, se eu obedeço mais o meu marido, mais a minha esposa, mais o meu chefe do que a Deus, eu estou então tirando o atributo de Deus e colocando as pessoas. Então aquelas pessoas estão sendo Deus para mim naquele momento. Se eu deixo adorar a Deus por algo, eu estou adorando aquele algo, não estou adorando a Deus. Então aquela coisa, aquele algo, aquela pessoa, qualquer coisa seja, está sendo um Deus para mim naquele momento. Então cuidado. Cuidado daquilo que você está adorando. Adore somente a Deus. Tenha um único Deus na sua vida. O Deus Todo-Poderoso, no qual é o único que te dá a vida eterna. Qual é a maior virtude de Deus? Qual é a maior virtude de Deus para nós? 1 João 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é o próprio amor. Ele não tem um sentimento de amor. Ele é o amor puro. Olha o que diz em São João 3,16, acho que você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que maravilha, porque Deus ama você. Deus ama você porque você vai para a igreja, você faz tudo certinho. E Deus não ama aquelas pessoas que não servem a Ele? Deus ama a todos, incondicionalmente. A gente não compra o amor de Deus. Ele ama você porque Ele é amor. Ele ama aquelas pessoas que não servem a Ele por amor, porque Ele é amor. Embora as consequências sejam diferentes, se você serve a Deus, você vai fazer as coisas certas, você não vai ter consequências erradas, ruins. Você não vai ter consequências ruins. Mas se você não serve a Deus, faz coisas erradas, você vai ter consequências ruins. Então Deus, ele dá livre escolha para a pessoa, o livre-arbítrio. Ele jamais vai pegar você pela orelha e falar, vem cá filho, vem servir a mim. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso porque ele te ama e te dá livre-arbítrio. Ele te dá liberdade de escolha. Mas ele te ama incondicionalmente e nunca esse amor vai acabar. Tá bom? Então ele te ama e ele espera de você que você ame ele também. Deus tem prazer na morte do homem? Ezequiel 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, Deus não tem prazer na morte daquelas pessoas que não aceitarem Ele no coração. Ele não tem prazer. Ele fica triste, porque ele fez um homem para morrer. Ele fez um homem para ter vida eterna e vida em abundância. Ele não fez um homem para ficar no leito do hospital sofrendo. Ele não fez um homem para ter um casamento arrasado. Ele não fez um homem para ficar namorando na rua. Não, pelo contrário. Ele fez um homem para ter felicidade, ter vida e vida em abundância. Só que, infelizmente, as más escolhas do homem faz ele sofrer essa consequência. Mas não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus, que muitas vezes eu ouço, vejo pessoas falando que quando a pessoa está enferma ou está morta ali, a pessoa fala, foi da vontade de Deus. Deus não tem prazer nas coisas ruins, meus amados. E são consequências e escolhas do ser humano. E não pode colocar Deus como culpado. Deus não tem culpa de mais escolhas da nossa vida. Ele tem prazer que nós tenhamos vida e abundância. E acontece certas coisas na nossa vida que não tem explicação. Tem coisas que nós não conseguimos explicar. E nós só vamos ter resposta na eternidade. Por exemplo, um pai que tem um filho, o filho morre. Não tem explicação. Nós vamos saber na eternidade. Qual é o segredo para ter vida eterna, então? Se Deus não tem prazer na morte, qual é o segredo para ter vida eterna? João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conhece a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem
enviaste. A vida eterna, irmãos, só podemos ter se nós entregarmos nosso coração a Deus e aceitar o sacrifício de Jesus lá no Calvário por nós. Eu costumo dizer que nós somos que nem um galho grudado na árvore. A árvore é Deus. Se nós desligarmos da árvore, nós vamos morrer. Vamos secar e vamos morrer. Deus é a fonte de vida. A única maneira de nós termos a vida eterna é através do nosso bom Deus. Tá bom? Então, se você que tiver vida, vida em abundância, uma vida eterna, entregue seu coração a Deus nesse momento, que Deus vai ter prazer de dar vida eterna. Tá bom? Deixe o seu orgulho de lado. Abre o seu coração para esse Deus maravilhoso. Deixe Ele fazer morada em seu coração. Deixe Ele fazer parte da sua vida, tá bom? Onde Deus mora? Onde é a morada de Deus? Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Deus, ele habita no céu, em seu santo lugar, mas ele também está próximo daquelas pessoas que o buscam com humildade e com sinceridade. Deus está com você quando você está lá na cama chorando, desesperada, de angústia. Deus está com você que você perdeu seu ente querido. Deus está com você quando você perdeu o emprego. Deus está com você na enfermidade. Deus nunca te abandonou. Ele conhece o seu sofrimento, a sua angústia e sua dor. Ele nunca vai te abandonar. Qual é a natureza de Deus? João 4, versículo 24. Deus, ele é espírito. E o importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a natureza de Deus é espiritual. Ele não é limitado por espaço ou matéria, né? Ele não é limitado em um corpo físico. Mas ele pode se materializar. Ele é o poderoso, ele sabe de todas as coisas. Ele pode se transformar em homem, pode se transformar em uma mulher, e nós podemos apalpá-lo, pode tocá-lo. Mas ele, naturalmente, ele é um ser espiritual. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Vamos lá, Mateus 28, versículo 19. Vamos provar que nós cristãos habitamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 28, Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, através desse versículo, nós podemos perceber a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Eu não quero me aprofundar aqui no estudo sobre a Trindade, tá? Porque é um estudo complexo, é muito longo e o vídeo vai ficar muito longo. Mas só quero dizer para você que Deus são três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas são três com um único objetivo: de salvar o homem. Deus permitiu que seu Filho, Jesus Cristo, viesse aqui na terra, morresse por você. E o Espírito Santo te convence do pecado e do juízo. É aquela voz que fala: filho, está errado. Filho, abre o seu coração para Jesus. Dá, filho meu, o teu coração. É Ele que fala para você.
Eu costumo dizer que antigamente existia um som 3 em 1. Lembra? Toca-fita, toca-disco e rádio. Era 3, mas de um só aparelho. Assim também é Deus. É um único Deus em 3 pessoas. Por que em 3 pessoas? Porque os 3, eles não se divergem. Eles têm os mesmos objetivos, o mesmo propósito, tá bom? Então nós vamos ver os atributos de Deus. Por exemplo, Deus, ele é onipotente, todo-poderoso. Prova, Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi algo como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como fortes trovões que dizia: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Significa que Deus tem poder ilimitado e autoridade sobre todas as coisas. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Olha que texto bonito que vamos ler agora. Salmo 139, versículos 7 até 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me guiará. A tua mão e a tua destra me sustentará. Olha que bonito. Então nós vemos que Deus está em todos os lugares. Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, o que você está fazendo. De repente, meu camarada, você fala para sua esposa que você vai trabalhar e de repente você não vai trabalhar, você vai para outros lugares. Cuidado, Deus está vendo, Ele está em todos os lugares. Da mesma forma, você, minha amada, o que você está andando fazendo, hein? Hein? Não tem nada que você esconda de Deus. Deus está vendo tudo. Provando, Deus também, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Olha só, Salmo 139, versículo de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Então Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o seu coração. Deus, ele sabe lá no íntimo do seu ser. Ele sabe que se você está adorando ele de coração ou de boca para fora. Ele sabe quando você prega lá na frente, palavras bonitas. Às vezes você prega para a igreja, converte muitas pessoas, mas o seu coração está sujo, ferido, machucado, cheio de mágoas, cheio de pecado. Deus conhece. Deus conhece. Deus sabe quando você está adorando a Deus através do louvor lá na frente, mas quando você sai da igreja você faz coisas erradas. Deus conhece. Deus sonda os seus pensamentos, o seu coração. Tá bom? Olha, que Deus possa te abençoar e me abençoar. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Hoje Jesus, Deus, está batendo a porta do seu coração. Ele é um Deus que respeita a sua decisão. Ele não chega, vai arrombando o seu coração, vai entrando à força. Ele espera a oportunidade. Ele espera você falar assim: Pai, ajude-me, entre em meu coração, entre na minha vida, transforma meu ser, me ajude a sentir a tua presença. Aí Deus vai entrar em seu coração, Deus vai moldando o seu caráter, vai moldando o seu ser, vai transformando. Não quer hoje você dar oportunidade a esse Deus maravilhoso entrar na sua vida? Não quer hoje você dar oportunidade para Deus entrar na sua casa, no seu relacionamento? Não quer você deixar Deus te ajudar a cuidar dos seus filhos? Não quer deixar Deus cuidar do seu trabalho, da sua vida espiritual?
não quer fazer parte da família de Deus, que você possa abrir esse coração para esse Deus maravilhoso que te ama muito e sempre te amará. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nesse momento, meu Deus, queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Por favor, meu Deus, faça morada em nosso coração. Nos transforma, meu Deus, nos mude e ajude que só venhamos adorar o Senhor, o único Deus verdadeiro, amoroso, misericordioso e bondoso. Que nós possamos, ó Deus, te amar de verdade. Perdoe, meu Deus, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém.